Olá, boa tarde! Está começando o BMC Stock desta quarta-feira, última do ano, o seu programa com as informações do mercado financeiro no meio do dia, na hora do almoço. Confira então os destaques do nosso programa de hoje. Consumo de carne entre os brasileiros é o mais baixo em 25 anos. Uzi Minas ultrapassa a marca de 9 milhões de toneladas de produção de minério de ferro este ano. TikTok toma o lugar do Google e é o site mais visitado em 2021. Tudo isso e muito mais agora no BMC Stock. Deixa eu começar então esse BMC Stock de hoje dando uma boa tarde para ele, meu companheiro de bancada nesta semana, Gabriel Monteiro, companheiro de bancada, porque ali na redação a gente também fica na parceria montando pauta, né, batendo bola aí sobre os assuntos também que a gente vai falar durante, né, todos os programas, né, não só comigo, com todo mundo, o Gabriel fica falando aí pra gente alinhar tudo bem direitinho. E agora ele já está aí, microfonado, prontíssimo pra gente começar o estoque. Muito boa tarde para você, Gabi. Muito boa tarde, Ana. Não só aí com as pautas, mas se descabelando também quando tem alguma informação. A gente se vira. Alguma coisa muito que gera aquele burburinho aqui na redação, correndo para trazer as informações o mais apurados possíveis aí em primeira mão aqui para quem está assistindo a BMC News e também para quem está ligado lá no nosso portal de notícias bmcnews.com.br. E no programa de hoje aqui nesse estoque a gente vai receber aí a Cris Festenseifer, analista de investimentos da Empíricos, e os gráficos do Alex André, que traz as análises importantes todos os dias, Ana. Pois é, Gabi, vamos começar então falando de mercado, né, trazendo as atualizações durante essa segunda parte do pregão. Deixa eu colocar aqui na tela para a gente dar uma olhada aqui. Deixa eu colocar, calma que eu puxei só um pedaço. Vou puxar agora tudo para a gente dar uma olhada aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, porque a gente já consegue ver que o Ibovespa está agora, nesse momento, tá caindo 0,52%, tá aos 104.322 pontos. Só para a gente lembrar aqui mais uma vez, ele abriu aos 104.862 pontos, tá agora, né, trabalhando aí para se manter nesses 104 mil pontos, agora 104.342 pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, a gente já vê o reflexo, né? Com destaque aqui, mais uma vez, para as empresas do setor aéreo e de turismo. Aqui destacando para a Azul, que cai no momento 5,48%, o Gol 5,32% e a CVC também aparece com mais de 4% de queda nesse momento. Na sequência, a gente tem Qualicorp caindo 4,28%, Iguatemi 3,25%, Hipermarcas também 2,35% e Melius aparece com queda de 2,27%. E aí a gente vê aqui também que o Banco Inter está aqui com uma queda agora de 2,24%, GetNet 1,40%, Localweb está encostando aí nos 2% já de queda hoje. E aí a gente vem para esse outro lado aqui dar uma olhada, porque tem o setor de educação também que já está aparecendo por aqui. Tem Edux recuando agora 1,34%. Depois a gente vê Multiplan, 1,47% de queda. Aqui no setor de varejo tem Lojas Renner recuando 1,84%. Grupo Soma também 1,94% de recuo. E aí a gente vê que aparece aqui também empresas do setor de construção. Tem Cyrela, Exetec aqui entre as maiores quedas de hoje. Exetec agora recua 1,82% e a Cyrela também 1,63% de queda. VEG já cai também 1,89%, tem também Magazine Luiza do setor de varejo por aqui e os bancos também seguem aparecendo aqui na nossa ala vermelhinha aí do mapa. Entre as maiores quedas a gente vê também que tem TOTVS recuando 1,17%, IRB 1,27%, né? Falei agora de Edux, só até dando uma olhada aqui para ver se a gente acha Cogna para trazer, que está aqui, Cogna também, tá? Entre as maiores quedas de hoje. Açaí cai 1,68%, JHSF 1,61% também.
Já entre as maiores altas tem BR Malls, tem também o Banco Pan, a Vale, que também está subindo, Petri 3, Petri 4, Prio, GG Gerdau, né, na verdade. E aí a gente vai dando uma olhada aí, trazendo os últimos, né, trazendo como é que estão os números em tempo real. Esse, até o momento, é o panorama aí. Agora são 12h39, esse é o cenário que a gente vê, então, do mercado aqui no Brasil. Mas a gente também está de olho nos números lá fora, né, Gabi? Perfeito, Hanna. Partindo aí para as bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones operando com uma leve variação positiva aí de 0,21%, S&P praticamente operando no neutro, hora negativo, hora positivo, mas agora com uma variação de 0,01% para cima aí positivo. Nasdaq igualmente a ontem, enquanto as duas outras bolsas operam no positivo, Nasdaq cai agora 0,43%, partindo para as bolsas lá na Europa. DAX operando aí com uma queda de 0,85%, FTSE que voltou às operações normais aí depois do feriado de fim de ano com uma variação positiva de 0,69%. CAC na França com 0,44% de variação negativa e o índice Eurostoxx após 2 dias aí de alta, a gente vem trazendo esses números desde o início da semana, recuando aí 0,76%. Partindo aí para as commodities, novamente petróleo vivendo aí um dia de alta, com altas acima do 1%. Petróleo Brent agora operando a 1,04% de alta e o petróleo WTI operando a exatamente 1% de alta. E o câmbio aqui, partindo para a moeda americana, é a relação real-dólar, uma subida aí de 0,74%, operando aí o dólar a R$ 5,67. E vamos aproveitar aí esses dados das bolsas internacionais e partir para o nosso giro de notícias internacionais aí. 3 dias depois de ultrapassar a barreira das 100 mil infecções diárias, a França voltou a quebrar o recorde. O país registrou quase 180 mil novos casos de Covid. É o maior número de casos registrados diariamente desde o início da pandemia em março de 2020. Vamos falar agora com a nossa correspondente internacional, Giovanna Locatelli, que está acompanhando toda essa situação. Boa tarde, Giovanna, tudo bem? Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. É isso mesmo, depois dessa marca aí de 100 mil novos casos, como você falou, né, Gabriel? A França registrou 179.807 novos casos. Maior número de casos registrados diariamente desde o início da pandemia. E o ministro da Saúde, Olivier Véran, prevê chegar a mais de 250 mil casos por dia até o início de janeiro. Então, com isso, novas medidas são tomadas, né? Desde segunda-feira, o trabalho remoto passou a ser uma regra para todas as empresas que podem realmente adotar esse sistema. A máscara também voltou a ser obrigatória em ruas muito movimentadas, além de locais fechados. Com o aumento de casos, especialistas têm criticado o posicionamento do governo francês, que decidiu não adotar um toque de recolher que pudesse atrapalhar o ano novo e nem adiar a volta às aulas na escola, como fizeram alguns países vizinhos. E claro, dentro dos próximos dias a gente vai ter mais informações sobre isso. É isso, Gabriel, Ana. Obrigada, Giovana. E também agora mudando um pouquinho de assunto, falando agora do aplicativo de vídeos curtos, o TikTok, né, que a gente sabe aí que virou mania no mundo inteiro, que assumiu a liderança dentre aí os sites mais visitados de 2021. Com isso, o Google perdeu, né? O Google perdeu a sua posição, que sempre foi de liderança. Giovana, foi uma surpresa para o mercado, não foi? Mais ou menos, né? Acompanhando aí a movimentação do TikTok, que tem cada vez mais adeptos, então já esperava essa subida no ranking, né? E isso movimentou com os papéis da empresa, certamente. O TikTok já vale mais de 250 bilhões de dólares e tem o mercado brasileiro como estratégico. No ano de 2020, o aplicativo chinês de vídeos curtos havia ficado em 7º lugar no ranking geral da Cloudflare, uma empresa de segurança e performance na internet. O TikTok, da chinesa ByteDance, assumiu a liderança entre os sites mais visitados neste ano. Com isso, o Google, predominantemente entre os mais vistos nos últimos anos, perdeu sua posição, que desde o surgimento do ranking sempre foi de liderança. Em setembro deste ano, o TikTok anunciou uma marca de 1 bilhão de usuários ativos por mês ao redor do mundo. O número consolidou o aplicativo
como o mais baixado em 2020, superando inclusive o Facebook. O TikTok, como eu falei, teve uma supervalorização, já vale 250 bilhões de dólares. No ano passado, vendeu um pouquinho mais de 30 bilhões de dólares em seu país de origem, né, China, por meio do live commerce. Então, cada vez mais adeptos, né, Hannah e Gabriel? Todo mundo no TikTok. Pois é, Giovana. Pois é, a gente vai acompanhar aí, já tem... E é o pessoal da redação aqui só aprendendo as dancinhas. Da redação, aqui, lógico, né, Gabriel? Daqui a pouco. Eu falo pro pessoal da redação para não me comprometer, Gabriel dançando. Pois é. Tem a Ananda, tem o Gabriel também. Pois é. Ó, tá vendo? Não tem como se esconder, não. Obrigada, Giovana. Até amanhã. Obrigada, até mais. E a DASA adquiriu 100% do capital social da SAL. Indiretamente, a companhia adquiriu 99% da participação societária da SAL no Centro de Diagnóstico Boris Bardenstein, que aí, ó, esses nomes complicados, hein, Ana? Que presta serviços médicos nas especialidades de radiologia, tomografia, computadorizada e métodos de diagnóstico por imagem, além de atividades complementares. A SAL é uma holding que detém participações majoritárias aí no CDBB. O CDBB possui 6 unidades em Recife e na região metropolitana de Pernambuco. A transação amplia a presença da DASA no estado, onde vai passar a deter mais de 80 unidades. O valor da aquisição não foi divulgado. Bom, e a gente segue então trazendo mais informações aqui no nosso BMC Stock, falando agora da Suzano, que concluiu o alongamento de dívida de contrato de pré-pagamento de exportação no valor de 750 milhões de dólares. A data do vencimento do contrato, assinado pelas empresas e 2 subsidiárias em junho de 2019, passa de junho de 2025 para dezembro de 2027, com as condições acordadas anteriormente sendo mantidas, de acordo aí com um documento divulgado para o mercado. E dados da Embrapa afirmam que o consumo de carne bovina entre os brasileiros caiu significativamente desde o início da pandemia. Veja os detalhes na reportagem. De acordo com a Embrapa, o consumo chegou a 26,5 kg por habitante em 2021. Trata-se de um menor volume em 25 anos e em relação a 2006, quando houve um pico de 42,8 kg por habitante, o recuo é de quase 40%. A queda ocorre desde o ano passado, quando o consumo médio da proteína foi de 29,3 kg por habitante. O cenário resulta do encarecimento dos cortes e do menor poder de compra das pessoas devido ao avanço da inflação e do desemprego. A retomada interna, no entanto, pode não ocorrer no curto prazo. É esperado um reaquecimento das economias globais para 2022 com o avanço da vacinação, mas a inflação e o desemprego devem continuar pressionando o consumo de carne bovina no país e o mercado interno absorve 75% da produção. E mesmo o brasileiro tendo trocado o bife pelo frango, os preços da carne de boi não cederam. Uma causa é o ciclo da pecuária, quando há menos animais disponíveis para o abate. No terceiro trimestre deste ano, por exemplo, os abates recuaram 10,7% ante igual período de 2020 para 6,94 milhões de cabeças, segundo dados do IBGE. Para a Embrapa, a expectativa de exportações é de avanço em 2022. A Ásia vai continuar como o principal consumidor da carne bovina brasileira, com a China à frente. E a Uzi Minas ultrapassou a marca de 9 milhões de toneladas de produção de minério de ferro em 2021. Um novo recorde histórico para a empresa. O anúncio é feito na semana em que o minério de ferro acumula mais de 5% de baixa. Além disso, a Uzi Minas informou ainda que encerrou no último domingo o ciclo de uso de barragens para a disposição dos rejeitos gerados no processo de beneficiamento de minério de ferro, com a migração definitiva para o dry stacking, novo dispositivo de disposição aí de rejeitos filtrados. Segundo a companhia, o recorde de produção comprova a dimensão dos esforços que a mineração Uzi Minas aí vem empreendendo para atender a crescente demanda da siderurgia por minério de ferro, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. As operadoras de shopping centers Aliança Sonae e BR Malls estariam novamente avaliando a possibilidade de uma fusão.
Para isso, teriam contratado o BTG Pactual para avaliar essa operação. A informação foi publicada pelo site Brasil Journal. A BR Malls confirmou em comunicado à CVM que foi procurada pela Allianz. Até o momento, porém, não houve nenhuma proposta. A possibilidade de uma fusão ou aquisição envolvendo as duas companhias já aconteceu outras vezes nos últimos anos, mas ganha força devido às dificuldades que as duas empresas têm enfrentado aí, com juros em alta e uma certa descrença no modelo de negócios de shoppings, dado o crescimento robusto do e-commerce impulsionado aí pela pandemia. Pois é, Gabi, vamos então rapidinho, só falando ainda nesse assunto, né, que você falou aí agora há pouco de BR Malls, essa possível que já foi anunciada aí uma conversa, que estão aí em conversas, né, e aí com isso o setor, vou até pedir para o grande Júnior Messi aí compartilhar a tela aqui para a gente conseguir dar uma olhada, que eu vou olhar aqui o setor de shoppings para a gente dar uma olhada. Aqui, ó, a gente consegue ver essa diferença, né? Que a gente vê então o BR Malls subindo 1,60%. A gente vê então esse reflexo aí no setor de shoppings, né, que a gente consegue dar uma olhada. A gente vê então a Also 3 subindo 3,11% nesse momento. Na contrapartida tem Multiplan caindo 1,42%, JHSF também recuando 1,47%, agora acabou de atualizar, e Iguatemi agora recua 0,21%. Deixa eu aproveitar aqui para a gente só recapitular como é que está a situação. Deixa eu voltar aqui para o nosso índice. Pronto, está tudo aqui bonitinho, mas vamos dar uma olhada aqui no Ibovespa, que está nesse momento caindo 0,35% aos 104.496 pontos. A gente vê aqui, então, que ele está lutando aí para não fechar numa queda. Tem muito chão ainda até as 6 horas aí da tarde, a gente consegue, né, ter um panorama melhor aí durante o Top News. A gente, né, vai trazer aí em tempo real as atualizações do mercado e da Bolsa Brasileira também. O Ibovespa, ele abriu hoje aos 104.862 pontos, chegou aí a uma máxima de 105.190 pontos, uma mínima também, ele chegou a cair para os 103.937 pontos, mas ele logo tomou fôlego novamente e aí chegou nos 104 mil pontos, que é o que a gente consegue acompanhar agora. Já aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, mais uma vez, repetindo aqui que o setor aéreo de viagem está aqui se destacando entre as maiores quedas. A Azul recua agora 4,47% e a Gol 4,65%. E a CVC está agora recuando agora virou 4%, agora a CVC 4,02%. Na sequência, a gente tem Qualicorp recuando 3,92% e Iguatemi, que falei agora há pouco também, está aí recuando agora, deu uma atualizada aqui, 3,41% de queda, pois é. Melios está caindo 2,27%, depois tem aqui Banco Inter, BID11, o ticker é BID11, recua agora 2,07%. E aí, quando a gente dá uma olhada aqui, em Pão de Açúcar, está caindo agora 1,95%, GetNet, 1,95% de queda também, e Localweb aparece aí perdendo 1,86% de valorização. Lojas Renner, 1,80% de queda, Equatorial, 1,80% de recuo. E aí, só fazer aqui, falando um pouquinho mais sobre o setor de varejo, né, que tem Grupo Soma aqui recuando 1,79%. Agora há pouco a gente tinha também, estou até procurando aqui, deixa eu até dar uma olhada aqui, deixa eu separar aqui para a gente ver bonitinho o setor de varejo, para a gente ver aqui que apenas Via e C&A estão subindo aí nesse momento. C&A sobe 0,48% e Via 0,40% redondo aqui. Entre as maiores quedas tem Lojas Marisa, e aí está recuando agora 2,42%. Guararapes cai 2,15%, Grupo Soma 1,79%. Falei agora há pouco, né? Grupo Soma e Renner. Arezzo 0,99%. Petz está agora caindo 0,72%. Magazine Luiza, né, que eu estava procurando agora há pouco, por isso que eu abri aqui já o setor para a gente dar uma olhada. Magazine Luiza agora cai 0,44% e Lojas Americanas agora recuando 0,34%. Deixa eu voltar, vamos voltar aqui
a gente olhar tudo. E aí a gente vê aqui, então, entre as maiores altas, BR Malls segue subindo aí 1,72%. Banco Pan, o banco digital aí está subindo 1,23%. A TIM aparece também por aqui, 0,94% de alta. Depois temos Prio 3, PetroRio subindo 0,80%. Natura 0,79% de alta. Petri 3 e Petri 4 também aparece por aqui. A Vale, que estava no vermelho aí no comecinho do pregão de hoje, está agora subindo 0,68%. Embraer, 0,57% de alta também. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu vejo mais. Agora tem muita empresa aqui do setor elétrico, tem Copel, subindo 0,31%, Taesa, 0,25% de alta também. E aí a gente, né, vai atualizando rapidinho aqui para a gente já ir mudando aqui. Daqui a pouquinho a gente chama o nosso convidado de hoje, só pedir para a produção confirmar para a gente. Está confirmado então, já vamos... Convidado não, a nossa convidada de hoje, vamos lá, pode jogar ela na tela aí para a gente já dar uma boa tarde aqui. Cadê? Deixa eu ver onde é que Sou tá. eu, Só eu, Gabriel. Olha só, ela, Cris Fenster-Cipher. A gente treinei esse nome pra gente falar bem bonitinho aqui, que agora 2022 não vou errar o nome de ninguém. Que ela é, então, analista de investimentos da Empíricos e veio conversar aí com a gente nesse penúltimo pregão do ano, pra gente falar um pouquinho de mercado, recapitular algumas coisas. Então é isso, Cris. Seja muito bem-vinda aqui no BMC Stock. Muito obrigado pelo convite aí nesse finalzinho de ano, né? Prestes aí a encerrar 2021. Muito obrigada pelo convite aí para a gente conversar um pouquinho mais sobre ações. Imagina, prazer é todo nosso. Já sabe como é que funciona aqui, né? Pode ficar à vontade, falar o tempo que você achar necessário, né? Porque também os investidores, investidoras que estão nos acompanhando, eles, né, querem saber como é que, né, se tem uma perspectiva aí para o ano que vem, acompanhar o balanço também de 2021. O pessoal tá acompanhando aqui, fiéis escudeiros aqui na nossa programação. Bom, hoje, né, foi um dia bem movimentado para o setor de shoppings, como eu estava até falando agora há pouco, vendo o mapa aqui do calor, e surgiu aí essa informação, né, de um papo entre, uma conversa inicial entre as administradoras Allianz e também a BR Malls sobre uma possível fusão entre essas empresas que deve, né, impactar bastante o mercado, né, no ano que vem. Como é que você avalia, então, o setor de shoppings para o ano de 2022 e a possível união, então, dessas empresas, que levaria à criação de uma gigante de 13 bilhões de reais em valor de mercado e uma carteira aí de 69 shopping centers? Certo. Bom, eu avalio que o ano que vem muito provavelmente seja um ano aí melhor para os shoppings, né? A gente está vendo aí que o fluxo de pessoas e de vendas nos shopping centers já estão muito perto dos patamares pré-pandemia. Essa semana mesmo, a Allshop divulgou dados aí de vendas 10% maiores do que no ano passado e cerca aí de 3,5% abaixo do Natal de 2019, antes da pandemia. Então, com isso, né, cerca de 3% abaixo, a gente está vendo vendas já no final desse ano muito, muito próximas ao patamar pré-pandemia. No entanto, quando a gente olha a cotação das empresas de shopping, e inclusive ontem à noite, após o pregão, eu fiz essa atualização, porque a gente está com uma recomendação aí, eu acrescentei na carteira lá de microcaps e a gente está também com essa sugestão aí de ideia de investimento na série principal lá da Empíricos, que é da Cine, né? Uma empresa, Cine, na verdade o ticker é Cine 3. É uma empresa que depois de vender algumas lajes comerciais e pagar aí um super dividendo decorrente do valor aí que foi oferido com essa venda das lajes AAA que ela vendeu, ela agora tem na sua área bruta alocável cerca de 70% em shoppings, né? Então, ela é um player aí que, bom, por ter 70% da área bruta alocável em shoppings, na nossa opinião, ela deveria ter um valuation aí mais aproximado desses pares. E por isso, ontem mesmo eu atualizei esse caso
E como eu vinha falando, apesar das vendas agora no Natal estarem apenas cerca de 3% menores do que no Natal antes da pandemia de 2019, as ações do setor, em média, estão aí muito abaixo, em média aí cerca de 40%, se a gente fizer uma média do setor, né, abaixo do preço que elas estavam antes da pandemia. Então, assim, para recuperar a cotação pré-pandemia, as ações têm que subir aí, claro, cada uma tem um comportamento, mas uma média de 70% para voltarem aí para o setor, teria que subir uma média de 70% para voltar para o patamar pré-pandemia. Então, considerando aí que a variante Omicron, a princípio, né, apesar de muito, muito contagiosa, ela está se mostrando aí menos agressiva em termos de internações e mortes. A gente está vendo na Europa, a gente está acompanhando nos Estados Unidos, que de fato os contágios são muito, muito fáceis, né? E os números estão muito grandes em termos de casos, seja por conta da característica da variante, ou seja por conta das vacinas. O que a gente vê é que as internações até o momento não estão crescendo em igual tamanho, né? E as internações, basicamente, a maior parte se dá naqueles que não foram vacinados, pelo que as informações aí lá de fora mostram. Então, há uma possibilidade grande aí de que, ao chegar com mais força aqui no Brasil, essa variante vai encontrar uma população já, uma boa parte da população com 2 doses, né? Lembrando que o Brasil teve uma excelente aderência à vacinação, é um dos países aí que a população escolheu, né, se vacinar, um maior percentual, e ainda temos aí a 3ª dose sendo aplicada em vários estados. Então, assim, a gente tem uma grande probabilidade de que a variante ela não ocasione uma sobrecarga tão grande nos hospitais, como aconteceu com as outras. E aí, caso isso seja verdade, caso isso ocorra, como a gente está vendo lá na Europa, que os casos graves são menores, os casos graves parecem não estar crescendo tanto quanto os contágios. A gente pode ter, sim, aí uma continuidade na recuperação desse setor, quando a gente fala de resultados e de cotações na Bolsa de Valores. Lembrando também que os aluguéis dos setores de shoppings, eles corrigem pela inflação, e a gente está com uma inflação bastante alta no Brasil. Então, isso também é algo que traz uma certa resiliência para esse segmento, e até uma vantagem para o investidor, por se tratarem, então, de aluguéis corrigidos pela inflação, traz uma certa proteção para a inflação e um acréscimo de receita importante, dado que a inflação está alta. E aí, voltando, né, as ações ainda estão precificando um cenário muito ruim de pandemia, né? Eu acredito que a pandemia esteja mais perto do fim do que do início. Também não mencionei, mas já existem medicamentos aprovados, né? Agora, na semana passada, foi aprovado o medicamento da Pfizer, que traz aí um resultado muito bom, mais de 80% aí de resultado em evitar hospitalizações, né, e casos mais graves. Então, assim, eu acho que o conjunto de vacinação, né, a vacinação num percentual alto da população, a 3ª dose reforçando essa vacinação, agora, muito possivelmente, a gente vai ter também a vacinação de crianças, ao que tudo indica, no início de janeiro já, e também drogas, né, que já foram aprovadas, medicamentos, com os dados aí de que possivelmente indicam uma gravidade que não está acompanhando o mesmo ritmo do crescimento de casos, pode ter aí um cenário mais ameno para a pandemia. Óbvio que isso são ainda especulações, né? A gente não tem como cravar na pedra, não tem como dar certeza disso, né? Ninguém sabe, mas a gente vem acompanhando dia após dia todas as pesquisas que saem sobre a nova variante, todos os dados que saem atualizados de novos casos graves, mortes, e por enquanto, pelo menos na Inglaterra, por exemplo, eles não colocaram lockdown, vão aguardar, porque tem essa diferença aí, né? Na África do Sul também há indícios aí, há matérias dizendo que
tem uma chance menor aí de internações por conta da variante Omicron. Claro que não se sabe exatamente se é porque a população sul-africana muitos pegaram o coronavírus de outras variantes, então tem uma certa imunidade já por conta disso. Também tem a questão da vacinação. Então, exatamente os motivos não se sabem, né? Se é por causa da variante ser menos grave ou o conjunto, né, do passado, de vacinas e outros contágios. Mas o fato é que os dados estão apontando para isso, né? Cerca de 80% menos chance aí de internação comparado com as outras variantes, segundo aí primeiros relatos na África, né? Então a gente vai acompanhando. Mas eu acho que sim, eu acho que há uma forte possibilidade do setor de shoppings performar melhor ano que vem, por estarem em preços aí muito depreciados ainda. Como falei, ainda teria que subir cerca de 70% a média aí do setor para voltar ao pré-pandemia, e são empresas cuja receita corrige pela inflação. Então, eu acredito que 2022 será um ano melhor para elas, sim. Certíssimo, Cris. É sempre um prazer aqui recebê-la na BMC News. Boa tarde, primeiramente aí. Você havia comentado um pouco por cima ali a questão da Simproptech, que é a Estrela Commercial Properties. Saiu uma notícia sobre a conclusão da joint venture com a gestora SPX para o desenvolvimento aí de uma nova gestora de recursos de fundos de investimento destinados exclusivamente aí à aplicação de recursos em ativos imobiliários. Como você avalia esse posicionamento aí e a volatilidade desse ativo? Essa notícia é uma notícia positiva que já estava no radar, né? Eles já tinham comentado que mantinham esse interesse na última teleconferência em concluir, em fazer esse negócio. Naturalmente é uma notícia positiva de um novo negócio com a SPX, que é bastante reconhecida também para a gestão de recursos voltados a investimentos em fundos imobiliários e outras categorias aí dentro do segmento imobiliário. Então, uma notícia positiva, ainda por enquanto, é só o fechamento dessa parceria, dessa união, né? A gente ainda não tem maiores detalhes, mas provavelmente o que deve se seguir é o lançamento de produtos, né? E lançamento de fundos, eventualmente. Então, assim, acho que é positiva a notícia, já era esperada, conforme os comentários da empresa na última teleconferência de resultados. E sobre a volatilidade, a gente teve uma característica nessa ação de que ela vendeu cerca de 1,9 bilhões, 1 bilhão e 900 milhões, né, 1,9 bilhões de ativos, né, em lajes corporativas que ela categoriza aí como AAA, né. Esses ativos ela vendeu por uma média, né, de valor de mercado frente à área bruta locável que chegou a R$36 mil por metro quadrado, né, ou seja, praticamente no nível máximo aí que a gente tem visto os fundos imobiliários de lajes corporativas negociarem, aqueles com imóveis mais valorizados. Então, ela vendeu num valor num múltiplo, né, de valor de mercado para a área bruta locável muito bom, muito alto, né, de R$36 mil por metro quadrado. E aí, com essa venda, ela teve essa entrada aí de recursos e anunciou o pagamento de dividendos que foram de cerca de 56% do valor da cotação da sua ação no dia que ela anunciou esses dividendos. Então, super dividendos gigantescos, né? Não é todo dia que a gente vê uma empresa pagando mais de 50% da sua cotação em dividendos, que foi decorrente da venda desses ativos. A nossa tese é muito porque após essa venda e após o pagamento de dividendos e o ajuste natural que tem na cotação, né, pelos dividendos, a empresa ficou com um valor de mercado aí de cerca de R$1 bilhão, e quando se compara a área bruta locável remanescente após essas vendas, gera um valor de mercado sobre a área bruta locável na faixa aí de R$5 mil por metro quadrado, ou seja, é muito abaixo da média dos fundos imobiliários de lajes e shoppings, que negociam aí numa faixa entre 8 e 9 mil reais por metro quadrado, né? Então, o valor de mercado dela ficou em R$5 mil sobre a área bruta locável remanescente. Quando a gente compara os shoppings listados em bolsa, a gente estava falando de shoppings agora,
eles também negociam numa média muito maior do que isso, é mais valorizada ainda do que os fundos imobiliários, né? Se os fundos imobiliários têm essa média aí de 9, 10 mil, os shoppings podem negociar aí numa faixa de 11 mil reais por metro quadrado. Ainda mais, aí claro que a gente tem aqueles shoppings mais premium, né? Como o Iguatemi, por exemplo, que negocia a um valor de mercado sobre a área bruta locável mais alto, e outros, como o Aliança e Sonai, estão mais baratos nessa métrica. Então, claro que varia muito do perfil do shopping, né? Áreas mais nobres, cujo aluguel das lojas é mais alto, negociam de forma mais valorizada. Mas se a gente compara aí com a média dos FIIs, a média das empresas listadas na Bolsa, a Cine está num valor de mercado sobre a área bruta locável bastante inferior, né? Então é por isso que ela acabou sendo a nossa escolha aí nesse segmento atualmente. Maravilha. Cris, eu vou chamar agora o Alex André, que ele chegou a falar que estava indo almoçar, mas a gente capturou ele, nem deu tempo, ele só pode tomar uma água ali para enganar a fome. Mentira, daqui a pouquinho ele vai almoçar assim. O Alex, que está aqui também com a gente para participar, para participar também da conversa, fazer perguntas também. Né, Alex? Pode ficar à vontade. Obrigado, Hanna. Obrigado, Gabriel. Cris, Cris, você estava falando um pouco mais sobre as microcaps, de forma geral, como você é analista ainda Empíricos. Falando de forma geral, em relação ao movimento de alocação de recursos por parte dos investidores para o ano de 2022, a gente tem conversado aqui, inclusive eu estava falando mais cedo aqui com o Gustavo Cruz da RB, e ele disse assim, olha, lá na RB a gente está aumentando mais posições em renda fixa, né, a gente não está investindo tanto em renda variável, e quem investe em renda variável investe mais em empresas, né, blue chips, enfim, empresas maiores, esse movimento de flight to quality, né, e as small caps ficam, né, de lado, né, ou seja, as micro caps também. Você avalia que para o ano que vem, de forma geral, claro que depende de cada companhia, mas em relação, né, principalmente a alocação, né, desses recursos em microcaps, small caps pode ser menor, em meio aí um cenário mais desafiador para o ano que vem? Eu acho assim que boa parte dos juros, dessa alta de juros nesse último ciclo de aperto já está precificada, né? Se a gente olha aí as taxas de juros de longo prazo do Tesouro, por exemplo, algumas semanas atrás elas bateram aí mais de 12% nas taxas mais curtas, inclusive pré-fixadas, e hoje elas já estão um pouco mais baixas que isso, né? Mas eu acredito que já é bastante consensual no mercado de que o ciclo de aperto monetário vai acabar aí perto dos 12%. É claro que alguns fatores podem eventualmente fazer esse valor aumentar, mas hoje, né, o consenso espera algo próximo de 12% para o final do ajuste, né? De forma que eu acredito que esses 12% já estão bastante precificados no cenário das ações, da taxa de desconto no cenário aí, de mercado acionário. Eu acho que a gente pode ter uma piora nos ativos caso o ciclo de aperto monetário tenha que ir para cima, muito acima desses 12% ao seu final, mas, em compensação, qualquer melhora, a gente pode ter aí algum benefício para as ações, dado que eu acredito que esse cenário aí de cerca de 12% até o final do ano que vem já está bastante precificado, já é bastante consenso, né? Então, não há uma grande novidade nisso que possa fazer as ações pesarem mais. Eu acho que mais, óbvio, a gente tem que acompanhar o impacto desse aumento de juros na inflação para ver se ela vai convergir aí para a meta e as expectativas vão convergir, né? O Roberto Campos Neto ele foi bastante duro e vocal nas últimas comunicações dele de que eles iam fazer o necessário em termos de ajuste nos juros para convergir as expectativas do ano que vem do IPCA para a meta. E, portanto, eu acho que o mercado já precificou, né, ajustes necessários para tal. E aí a gente está falando aí desses 12%, dependendo da casa, um pouco menos, um pouco mais. Mas, dito isso, as ações de small caps, elas já precificaram boa parte desse aumento de juros, tanto é que se a gente pega hoje o índice aí de small caps da Bolsa, ele cai no ano 17%, né? Já cai mais do que o Ibovespa, que cai 12%. Então, eu acho que a questão dos juros está muito já precificada. A não ser que a gente tenha uma piora
muito maior aí, inflação, que faça uma necessidade de mais juros, mas não é o que o mercado tá pensando hoje, está esperando hoje, tá? Em segundo lugar, aí é como você falou, né? Eu acho que depende muito de cada empresa. Eu vejo nesse momento que tem empresas que estão extremamente baratas e convidativas quando a gente olha em múltiplos, em precificação histórica e com as perspectivas de crescimento ainda muito fortes e inalteradas, né? Apesar da Selic. Então, eu acho que mesmo com uma Selic mais alta, o que, aliás, não é uma grande novidade para as empresas do Brasil, né? A gente teve essa Selic baixa ali, anormalmente baixa por conta da pandemia, né? Exatamente, ela já vinha num cenário de queda lá, mas para chegar em 2%, 2 e pouco, foi a pandemia, né, que causou isso, foi um ponto fora da curva. Mas o histórico do Brasil é de taxas de juros mais elevadas, taxa Selic mais elevada, e a grande maioria das empresas da Bolsa já está acostumada a navegar esses cenários. Então, se a gente considera o preço das empresas hoje, né, eu falei do índice de small caps caindo 17% no ano, mas quando a gente olha caso a caso, tem empresas aí que caem muito mais, né? Quando a gente fala dos IPOs, por exemplo, e aí nem entrando no mérito se são as melhores empresas, mas a gente olha uma Enjoei aí que caiu praticamente 80% no ano desde o seu IPO. A própria Magazine Luiza, né, que não é uma small cap, mas caiu 70% no ano. Então, assim, estou citando os casos mais extremos, mas na média o índice de small caps caiu 17%. E algumas empresas, na minha opinião, estão muito baratas. E aí, quando a gente fala, a gente sempre ressalta a importância de investir no longo prazo em ações. Então, se eu vou investir em ações, eu não estou olhando para 12 meses, eu estou olhando para mais do que 12 meses em geral, justamente para navegar essas incertezas aí que a gente não tem como prever. O ano que vem vai ter maior volatilidade por conta das eleições, a gente também não sabe se o governo vai ser mais populista para tentar garantir mais votos, a gente não sabe qual vai ser o desfecho das eleições, qual vai ser o posicionamento exatamente de qual candidato e do candidato vencedor. Isso tudo traz volatilidade. Então, naturalmente que as ações, small caps e mesmo as grandes vão navegar por um cenário bem turbulento aí nos próximos 10 meses, até a eleição, pelo menos, né? E até depois, dependendo do cenário. Mas quando a gente olha para mais de 12 meses, que é o horizonte aí de investimento, principalmente em small caps, micro caps, eu gosto de falar de mais de 3 anos. Para mim, o ideal são 10 anos, né? Esse investimento em micro caps e small caps é realmente aquele investimento que você vai estar comprando ações de empresas para 10 anos, como se você realmente tivesse quase que comprando uma empresa, abrindo um negócio, né? Ninguém abre um negócio ou investe numa empresa pensando no seu crescimento para um ano, né? Você vai montar um negócio ou investir numa empresa pequena pensando que ela vai crescer em 5, 10 anos. Então, assim, quando a gente olha esse horizonte maior, tem empresas que estão num preço muito convidativo hoje por conta dessa queda, né? Desse estresse, da pandemia, a gente falou que as empresas de shopping ainda não recuperaram a queda que foi decorrente da pandemia, né? A gente não está nem falando de juros exatamente aqui. A boa parte da queda delas foi por conta da pandemia e depois não recuperaram, né? Talvez por conta da alta dos juros. Mas outras small caps que caíram muito pelo cenário de turbulência fiscal, de pandemia, e que estão aí a preços muito convidativos, múltiplos baixos, e que tem uma perspectiva de crescimento boa, né? Se a gente olha para o varejo, por exemplo, as empresas com as quais eu venho falando, elas mantêm expectativa de abertura de lojas, né? Então a gente pode citar a Quero, uma expectativa de abertura de lojas super grande, mais de 70 lojas por ano esperadas em aberturas. A C&A também, cerca de 30 lojas abertas por ano. Então, assim, as empresas, elas não mudaram o seu planejamento de crescimento. Pelo contrário, elas continuam investindo, né? Eu falei da C&A. A C&A, nesse último ano, investiu 600 milhões em automação, em centros de distribuição, em melhoria aí da logística, do estoque, em eficiência. Então, assim, 600 milhões foi o maior investimento da história da empresa, né? Então, o que eu vejo quando eu converso com as empresas é que os investimentos não pararam, a expectativa de abrir lojas e de crescer não parou,
apesar dos juros mais altos, o que é, aliás, uma constante no Brasil de longo prazo, apesar da inflação mais alta, que também é uma característica bem brasileira, né, se a gente pegar de longo prazo. Então, assim, o que a gente tem agora são empresas com preço, cotação bem depreciada, mas com projetos de investimento acontecendo, né? E aí, quando eu olho aí para longo prazo, eu acho que é um momento bem interessante de comprar ações. Claro que a renda fixa ela também está muito interessante, né? Na casa aí de 11%, 12% nos prés, ou crédito privado. Mas aí também vale a pessoa sempre ter aquela famosa diversificação, né? Que não vai investir tudo em ações, não vai investir tudo em microcaps. Inclusive, microcaps a gente indica aí que seja 1/3 da carteira de renda variável, tá? Então, assim, o que a gente sempre aconselha, né, é a fórmula, assim, básica, né, a receita do bolo é diversificar. Então, uma parte vai para renda fixa, aproveitando essas taxas boas agora, outra parte vai para renda variável, dentro da renda variável, 1/3 em microcaps, o resto em empresas maiores, que costumam ter uma volatilidade um pouco menor. E aí pode alocar ainda também em multimercado, sempre é bom ter um pouquinho de dólar e ouro aí, né? Hoje em dia as pessoas também alocam uma partezinha em cripto, enfim, uma carteira aí bem diversificada geralmente é a melhor solução, né? Mas eu não diria que por conta da taxa de juros alta a pessoa devesse sair de ações, pelo contrário, eu acho que agora é um bom momento aí para ir aportando para quem tem visão de longo prazo. Maravilha. E, Cris, essa semana a gente também teve a divulgação dos dados das vendas de Natal. Como é que você avalia esses dados e também quais são as perspectivas já de olho em 2022? As vendas de Natal me surpreenderam positivamente, inclusive o varejo refletiu bem aí as primeiras notícias das vendas de Natal. A gente teve aí os dados da Cielo, né, do ICVA da Cielo sobre Natal, que mostraram um crescimento bem interessante. Também o Allshop, como eu disse, né, segundo a Allshop, que é a Associação Brasileira de Lojistas de Shopping, eles viram aí um crescimento real de 10% nas vendas de lojistas de shoppings frente ao ano passado, ou seja, considerando que o IPCA está quase 10%, seria quase 20% de aumento nominal, né? Então, um aumento real de 10%, 3,5% somente abaixo de 2019. Então, isso é uma notícia muito boa aí para varejistas que têm muitas lojas em shopping. Eu gosto de C&A, gosto de Marisa, no setor de vestuário. E a gente viu também o índice Cielo de varejo, que viu também aí um crescimento interessante. Eu não tenho um número exato aqui para falar para vocês, mas também mostrou um crescimento bom frente ao ano passado. Perfeito. Perfeito, Cris. E uma empresa que fez um IPO aí recentemente foi a LiveTech da Bahia. Desde o IPO, a empresa tem passado por fortes descontos, assim como outras empresas aí de fibra ótica, como a Unifique e a Brisanet, que também fizeram IPOs aí neste ano. Como você avalia a perspectiva aí para a LiveTech e para o setor em si? Existia uma expectativa maior para esse leilão do 5G, não? No caso da WDC, né, da LiveTech, que é a nossa preferida no setor aí nas microcaps. A Intelbras também foi muito bem, né? É uma empresa que é um pouco maior do que a LiveTech. Inclusive, a gente usa muito a comparação de múltiplos da LiveTech com a Intelbras, porque ela tem um desconto muito grande em termos de múltiplos. O que atrapalhou um pouco, na minha opinião, a valorização dela é que ela ela fez um IPO 476, que é um IPO restrito aí para investidores qualificados. Então, por um ano, a empresa só pode ser comprada em bolsa aí para aqueles investidores qualificados, autodeclarado, são aqueles investidores que têm mais de 1 milhão em investimentos. Bom, nesse caso, as corretoras, pelo que eu tenho conhecimento, algumas permitiram que as pessoas físicas comprassem essa ação sem exigir essa declaração, e num segundo momento isso foi barrado pelos relatos que eu tenho de clientes do Microcaps lá da Empíricos, foi barrado pelas corretoras que as pessoas fizessem novas compras, conforme inclusive é a regra, né?
A regra diz que essas empresas, então, ou por um ano do IPO, elas só podem ser negociadas por qualificados, após um ano libera, ou caso elas façam antes um IPO, um follow-on, dentro da regulação 400, que daí permitiria o varejo também. Então, isso atrapalhou um pouco o fluxo comprador na WDC. Então, eu acredito que isso daí manteve o desconto dela frente à Intelbras, em termos de múltiplos, e conteve um pouco a valorização dessa empresa. É uma questão que não é fundamentalista, né? Não é uma questão da empresa, e sim de um certo impedimento de compras pelo varejo. Então, inclusive, para quem é qualificado, acho uma oportunidade isso, porque eu acredito que a empresa esteja bastante descontada, porque há uma série de investidores que não conseguem fazer compras das ações pela regra, né, que são os investidores de varejo que não são qualificados. Essa regra, como eu falei, depois de um ano, ela abre para todos os investidores, ou caso a empresa faça um follow-on na outra regra antes. Sobre a empresa, do ponto de vista operacional, é uma empresa que está voando aí, né? Ela é uma empresa que, historicamente, ela cresceu muito, acompanhando o crescimento dos provedores regionais de internet. A gente chama de SPs, né? E muitos deles, inclusive, fizeram IPO esse ano, como Desktop, Brisanet, cresceram muito, né, os provedores regionais de internet nos últimos anos. E a empresa, ela oferece, ela fabrica, ela tem parcerias aí com fornecedoras internacionais, e ela fabrica aqui no Brasil, ela tem incentivos fiscais, inclusive, de fabricação desses produtos como modems, cabos. Então, ela fornece esses equipamentos principalmente para provedores regionais, e aí todo esse crescimento dos provedores regionais ela capturou nos últimos anos. Mais recentemente, um crescimento exponencial que ela vem capturando aí é o crescimento da energia solar. Ela também fabrica e fornece kits para geração de energia solar, aqueles kits fotovoltaicos. Inclusive, agora eu estava vendo um dado, isso vem crescendo muito no Brasil, também tem incentivos fiscais para fabricação e tem alguns incentivos para os consumidores, né, que implementem. A princípio, a empresa fornece mais para aqueles consumidores maiores, como, por exemplo, hotéis, shoppings, mas também há planos, né, de cada vez mais as pessoas físicas, né, que não sejam consumidores tão grandes, implementarem a geração distribuída, né, de energia solar nas suas casas, por exemplo. Como a energia subiu muito, o preço da energia subiu muito, a implementação da energia solar ficou ainda mais atrativa, porque o payback, né, o tempo para aquele investimento em energia solar retornar ficou muito menor, dado que o custo, o preço da energia na conta de luz normal, né, convencional, subiu muito esse ano pela falta de chuvas, né? Então, ficou ainda mais atrativo a instalação, esse investimento por parte dos consumidores para instalar esses kits fotovoltaicos e para fazer energia solar para o seu consumo. Então, isso está crescendo muito no Brasil. A empresa começou a fabricar e vender isso em 2020 e já ultrapassa 20% das receitas da empresa nos últimos trimestres. Então, foi um crescimento gigantesco e ela deve continuar tendo esse crescimento. E aí, assim, é uma característica da WDC que a gente gosta muito, que o fundador dela é uma pessoa extremamente visionária. Ele antecipou muito esse crescimento dos provedores regionais de internet, que fez a empresa crescer tanto. Agora ele antecipou muito bem esse movimento da energia solar, que deve continuar rendendo frutos. Outra iniciativa é que eles estão muito forte em aluguel de equipamentos. Então, em vez da empresa fabricar e vender os equipamentos, ela aluga o equipamento, né? Isso traz uma recorrência muito melhor para a receita dela, já é mais de 30% da receita dela advinda de aluguel dos equipamentos de telecom e de segurança, como modems, cabos e outros itens de segurança. Então, em vez do cliente fazer o CAPEX, que a gente fala, né, o investimento, o cliente paga uma mensalidade, né, é bom para o cliente, é uma tendência mundial isso, porque em vez de ele ter que despender um investimento muito grande comprando equipamentos que muitas vezes se tornam obsoletos, ele paga uma mensalidade para a empresa. E para a empresa vale muito a pena porque ela consegue uma margem maior e uma recorrência muito melhor da receita dela, recebendo esses aluguéis, apesar de que, claro, ela tem que fazer um investimento maior nos produtos, né, porque ela tá alugando eles, né, então ela tem um ativo mobilizado maior aí. Mas, enfim, é uma empresa que a gente gosta muito, cresce muito, tem uma gestão formidável, né, e muito antenada
vai ganhar aí espaço, vai conseguir surfar o 5G, já fez uma parceria aí com fornecedores aí internacionais para fabricar itens que são voltados a essa tecnologia, segue ganhando com energia solar. Então, assim, é uma empresa que a gente gosta muito lá na Empíricos, né? É uma recomendação também que a gente tem aí na Microcaps, a gente tem essa recomendação no Palavra do Estrategista também, que é a série principal ali do Felipe Miranda. E estou bastante confiante, assim, acho que esse desconto também, claro, o desconto que ela tem para a Intelbras, que aliás foi um dos IPOs que mais se deu bem esse ano, né? Um dos poucos que se deu bem esse ano. Esse desconto é muito decorrente dessa regra da 476, que limita para qualificados, que é algo que é uma questão de tempo para cair, né? E a empresa segue aí crescendo, ela tem uma liquidez menor, óbvio, isso tende também a ser reduzido com o passar do tempo, e ela continuando a crescer, aí eu vejo um bom potencial de alta para ação. Pois é. Cris, queria agradecer muito a sua participação aqui no BMC Stock. Espero que você volte bastante para a gente conversar, né? Não só no Stock, mas também no News, também no Top News, no Market. São muitos programas aqui para a gente falar de mercado. Então, espero que a gente se encontre bastante no ano que vem, né? No ano que vem, faltam 2 dias aí para o ano que vem. Na segunda-feira a gente já está de volta aqui a todo vapor também. Amanhã ainda temos muito chão pela frente aí no último pregão do ano. Então é isso, Cris. Um ótimo Réveillon aí para você, um ótimo início de ano. E a gente se encontra no ano que vem. Muito obrigada, um excelente ano novo aí para vocês, uma excelente virada, que o ano que vem aí venha com mais ganhos do que esse ano, principalmente aí na renda variável. Mas eu acho que tende a ser melhor mesmo, não só na renda variável, mas também em termos aí da saúde, do pessoal, da pandemia. Então, uma ótima virada e desejo um ótimo ano novo para vocês. Tá ótimo, ótimo. Obrigada, Cris. Obrigada para você. Bom, a gente segue então aqui com o nosso BMC Stock. Antes de chamar rapidinho aqui o Alex, deixa eu só falar rapidinho como é que tá o Ibov nesse momento. O Ibov tá aí caindo 0,52%, segue aí nos 104.385 pontos. E aí a gente vem aqui, deixa eu dar uma olhada aqui para falar sobre o dólar. Deixa eu ver como é que tá o dólar nesse momento. O dólar que tá subindo agora 0,89%, cotado aí a R$ 5,67, então, a moeda norte-americana. Deixa eu ir com ele então, para a gente dar uma olhada aí, o Alex André, que sempre separa os gráficos aqui com a gente, sempre traz um panorama bem legal de como é que está a situação no mercado lá fora, aqui no Brasil também. O que você separou para a gente dar uma olhada hoje, ou para a gente relembrar também, Alex? Legal, Ana, muito boa tarde, Gabriel, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no BMC Stock. Os 10 gráficos de hoje, a gente vai comentar um pouquinho sobre a leitura macro, indo para os Estados Unidos, falando sobre a Europa e todo o contexto global. Então, o primeiro gráfico a gente vai comentar um pouquinho da situação, principalmente do S&P 500, que para quem acompanha lá fora, a gente tem aqui esse gráfico que é bem interessante do JP Morgan, para quem acompanha aqui a BMC, eu falei desse gráfico logo no começo da manhã, nas primeiras horas do dia. Esse gráfico é bem interessante, que mostra o peso das 10 maiores empresas sobre o S&P 500. Esse peso, ou seja, das 10 maiores companhias, quais são as maiores companhias? Alphabet, Tesla, Facebook, a Meta e diversas, Apple, e várias companhias que têm esse maior peso, que puxaram o S&P 500 nesse ano, que está fechando ali próximo de 30%, nesse ano aqui de 2021. Então, e esse peso, ou seja, desses papéis sobre o índice, aumentou de uma forma muito forte, ou seja, até mesmo em relação ao Covid, que saiu entre 25% para 30%. Qual que é a maior explicação em relação a esse tipo de movimento? É um movimento de maior liquidez no mercado, que a gente observou no ano passado para cá, agora a gente está no movimento inverso, uma retirada de estímulos por parte do Banco Central americano, que é o tapering, que vai ter uma retirada até em março do ano que vem, e também o aumento de juros. Então, o aumento de juros pode sim afetar as principais companhias, à medida que a maior parte das companhias que estão entre o top 10 ali do S&P 500 são empresas de tecnologia, e com o aumento de juros contratado pelo Fed no ano que vem, isso preocupa sim
né, a relação das empresas de tecnologia à medida que as companhias são de capital intensivo. Tá? Então está ocorrendo uma grande discussão lá no mercado americano, né, até reflete aqui no Brasil também, que é essa rotação de setores, né, ou seja, de growth para velho, ou seja, as ações de crescimento para as ações de valor. Tá? Então, quando a gente fala de ações de valor, principalmente uma das ações, ou seja, um dos setores que pode ser beneficiado são o setor, né, financeiro, assim como o setor de seguros, o setor de bancos. Isso a gente está observando não só nos Estados Unidos, mas também na Europa. A gente já trouxe gráficos falando um pouco mais sobre esse tipo de movimento. Tá? O próximo gráfico, a gente já tinha comentado também recentemente sobre isso, que é um ponto interessante, a perspectiva, né, no mês de janeiro, quando a gente fala aqui em relação de alocação, né, ou seja, de equities. Né? Então a gente consegue observar ao longo dos últimos, né, 12 meses, quando a gente fala aqui da sazonalidade, né, ou seja, desde fevereiro, né, fevereiro para cá, né, e agora olhando para janeiro, que está começando o ano, janeiro é o maior mês em relação a aporte, né, ou seja, de alocação de recursos em renda variável nos Estados Unidos. E quando a gente fala de Estados Unidos, a gente fala uma proxy global, né, do que deve acontecer aqui no Brasil, ou seja, o mês de janeiro é muito mais forte do que o mês de dezembro em relação à alocação, tá, em ativos de forma geral. Então esse gráfico simboliza muito isso. Lembrando que maio para frente, né, a gente observa uma queda, por isso que tem aquela famosa frase do mercado, né, sell in May and go away, ou seja, um grande fluxo vendedor de maio, junho e agosto, né, e depois de setembro para frente a gente tem um movimento mais positivo. Tá? Então a gente consegue ver que tem um maior fluxo, né, em janeiro, né, comparado nos últimos 11 meses do ano, né, então combinados, né, então janeiro é o maior mês em relação à alocação de ativos de renda variável comparado ali quando a gente fala, né, de mútuos e também de ETFs nos Estados Unidos. Tá? Então é um percentual muito forte por lá e pode refletir sim positivamente aqui no Brasil. Claro que esse ano a gente não acompanhou muito o mercado americano, mas é um gráfico que sim que pode colaborar numa visão positiva caso o Brasil, né, esteja aí nos trilhos aí no ambiente político, fiscal, né, isso a gente pode conseguir também entrar nesse tipo de movimento mais altista, né? Bom, esse gráfico é interessante, a gente continua falando aqui sobre, né, o tempo de entrega, né, da China para os Estados Unidos, né, ponta a ponta. Então esse gráfico ele simboliza o número de dias, né, que é feita essa logística. Claro que é medido ali, né, de uma metodologia, né, de acordo ali com o Goldman Sachs, mas é bem interessante esse gráfico, chegou a níveis recorde de 76 dias, ou seja, desde lá da ponta da cadeia da China até o usuário final ali nos Estados Unidos, né, então dá em torno ali numa média de 76 dias. Lembrando que antes da pandemia, a gente estava falando entre 43 e 48 dias, tá? Ou seja, bem abaixo do que está sendo agora, né? Ou seja, está falando em torno ali de 50% a mais, né, o número de aumento de demora, né, ou seja, de uma entrega de um insumo, né, ou seja, de um produto da China para os Estados Unidos. Quando a gente fala de China, né, ou seja, tem uma grande dependência, né, não só os Estados Unidos, mas as maiores economias do mundo, inclusive aqui o Brasil, né, a gente tem também uma certa dependência em relação à importação, né, a China é um grande hub global em relação a isso, bastante, né, principalmente o impacto inflacionário, quando a gente fala de impacto da cadeia de suprimentos, é um impacto muito grande, né, principalmente da inflação, ou seja, à medida que esse gráfico começa a mostrar um arrefecimento, como foi ali entre abril e maio, né, quando caiu ali de 67 para 61, mas teve aí uma retomada, mas caso isso volte aí aos trilhos, sim, a gente pode ver o impacto inflacionário, a gente fala global, né, de um impacto bem melhor do que a gente teve aqui nesse ano de 2021, tá? Bom, se a gente está falando de inflação, pessoal, né, a gente viu o preço do carro, né, subir muito, né, aqui no Brasil foi um absurdo, né, e também ao longo do mundo inteiro. As maiores explicações para isso, né, acho que são muito óbvias para quem acompanha o mercado, né, ou seja, falta de semicondutores, até mesmo a demora, né, da cadeia de suprimentos, não só para entregar o próprio semicondutor, como outros tipos de produtos. Isso trouxe uma série de combinações, né, que o setor automobilístico também sofreu, além das paradas, né, das fábricas mediante as infecções dos funcionários, né, com o Covid. Então tudo isso se misturou, trouxe um cenário mais caótico, né, para as montadoras, e isso refletiu nos preços, né, à medida que os preços subiram muito por não ter tanto carro disponível no mercado em relação entre oferta e demanda. E esse gráfico ele mostra, né, uma relação de aumento de vendas, né, em relação ao nível de pré-pandemia. Então o preço não só subiu, mas também as companhias, né, ou seja, as montadoras, né, que tem ali mais voltado para carros de luxo, ou seja, carros, né, mais voltado a alto padrão, né, por assim dizer, como a Audi, a BMW, a Mercedes, uma venda, né, de carro muito maior do que até mesmo o nível pré-pandemia. Então a gente consegue observar em relação até mesmo às classes sociais, em relação, né, ao nível de consumo atual, né, não só no Brasil, esse gráfico que a gente está falando aqui na Europa, mas também reflete aqui no Brasil, né, que a classe alta, ou seja, a classe A, ela tem um menor impacto referente ali a crise do Covid em relação ao impacto inflacionário, então é um setor mais resiliente. Então esse gráfico a gente consegue colaborar novamente
seja, a Mercedes, né, reportando, BMW reportando 2019, mas a Mercedes e a Audi, né, em volumes muito maiores, né, do que comparados ali ao nível pré-pandemia. Então isso também, mesmo com essa crise, né, do setor automobilístico em relação, né, à produção, né, ou seja, estoques, né, por outro lado tem algumas companhias que vêm surfando esse movimento, aumentando o seu nível de vendas. Então isso é interessante, que também existem oportunidades também quando a gente olha em relação ao setor de luxo, né. Bom, agora a gente vai falar um pouco de criptoativos, né? Acho que são dois gráficos que eu vou falar aqui, esse gráfico aqui e o próximo. Eu vou citar um pouco desse cenário, né, de criptoativos para o ano que vem, né, 2022 e 2023. Então esse gráfico mostra a intenção de cripto, ou seja, tanto por parte de investidores de varejo, investidores de private equity, né, investidores que são hedge funds, né, ou seja, os grandes gestores. Então a gente tem aqui os três sentimentos, né? O primeiro sentimento aqui, na parte branca, é o sentimento de aumentar posições em cripto. Nessa parte aqui, né, marrom, né, a gente vê aqui como manter, ou seja, manutenção, ou seja, nem vender nem comprar. E aqui a gente consegue observar, né, ou seja, nenhum objetivo específico. Tá? Então a gente consegue observar, claro, né, que a maior parte dos investidores estão indecisos ainda o que vão fazer para o ano que vem, 2023, quando fala de cripto. Claro, é uma alta volatilidade. Mas o que é interessante, pessoal, que a gente observa, e um pouco mais de 20% dos gestores que foram pesquisados, né, pelo UBS querem, né, comprar, aumentar a exposição em cripto. Tá? E quando a gente fala de private equity, né, que esse movimento que aconteceu agora no ano de 2021 foi muito forte, né, para as empresas, né, de criptoativos, né, ou seja, tanto investimentos, né, em VC, né, ou seja, tanto investimento em tecnologia, né, seja em blockchain, mas agora, né, para o ano que vem, as empresas querem investir bem menos. Você está falando aqui de uma alta, né, em torno de 3%, 4% da parte dos investidores de private eles querem manter, tá? Ou seja, do que eles tiveram, né, as posições nesse ano de 2021. Tá? Quando a gente olha na parte de investidores, né, investors, está ali em torno de 20%, somente os hedge funds superaram um pouco isso, né, batendo os investidores em geral, né, ou seja, 20% dos investidores, ou seja, 2 a cada 10 investidores pesquisados, de acordo com o UBS, querem sim aumentar exposições em criptoativos, olhando para os próximos 2 anos. E esse gráfico é muito interessante, que ele mostra uma reflexão, né, como que o investidor ele toma a decisão para comprar cripto, ou seja, onde ele busca informação. Né? Aqui a BMC News é um grande canal, né, ou seja, de qualidade, inclusive tem até o programa dedicado a isso, né, o Crypto News, com o Rafael Lar, né? E esse gráfico é muito interessante que mostra, né, o tamanho da desinformação por parte do investidor na tomada de decisão, né, para investir em criptos, quando a gente fala nos Estados Unidos. Né? Aqui no Brasil também pode refletir nesse sentido, à medida que o mercado aqui no Brasil é menos maduro, ou seja, é menor do que o mercado americano, quando a gente fala em relação a fluxo. Né? Então, a maior parte dos investidores, eles utilizam os fóruns online, né, como, por exemplo, Reddit, né, como uma tomada de decisão, como outras fontes online, né, ou seja, outras páginas de fórum. Aí, amigos, famílias e colegas, né, ou seja, dicas de investimento através de colegas e amigos familiares. E, por outro lado, olha que interessante, onde o investidor toma a decisão para comprar cripto, é realmente fazendo pesquisa antes de comprar, né? Ou seja, fazendo a sua pesquisa ou mesmo acompanhando uma casa de análise, ou seja, né, ouvindo, né, ou seja, experts, tanto a parte do financial advisor, ou seja, ouvindo, né, para quem realmente sabe do assunto. Então, a menor parte, né, que a gente vê aqui em relação à tomada de decisão é realmente uma tomada de decisão mais assertiva, ou seja, pautada em pesquisa, né, e análise, que a gente também traz muito aqui na BMC News. Então, a maior parte dos investidores olhando um pouco mais, né, ficando um pouco mais desinformados nos Estados Unidos para tomar decisão para cripto. Tá? Bom, agora a gente vai mudar um pouco de assunto, a gente vai falar de política monetária nos Estados Unidos, né, de acordo com o Goldman Sachs. A gente tem aqui 2 gráficos do Goldman Sachs. Esse primeiro, ele coloca aqui uma perspectiva nos próximos anos, até 2025, né, em torno de 10 aumentos, né, de juros. Ele entende que o mercado, de forma geral, está precificando menos aumentos de juros, tá? Ou seja, somente no ano que vem, né, 2022, deve ter aí um pouco mais de 3 aumentos, né, ou seja, 3 aumentos contratados de acordo com o Fed, mas o Goldman Sachs, né, acredita que o Federal Reserve deve ter mais, né, somados, né, até 2025, 10 aumentos de juros. Tá? Então a gente consegue observar desde o primeiro até o 10º, né, ou seja, de acordo com o Goldman Sachs, no quarto trimestre de 2025 deve bater ali próximo de 2,5%, tá, a taxa de juros por lá. Tá? Lembrando que o consenso do mercado espera-se, né, próximo ali de 1,25%, né, da taxa
no mesmo período no final de 2025. Então, ou seja, o Goldman Sachs esperando um aperto monetário maior do que o consenso de mercado. Tá? Quando a gente fala de um aperto monetário maior, o que a gente espera em relação à expectativa do PIB, né, de acordo com o próprio banco? Que o PIB, né, desacelere, cresça menos, né, porque o aperto monetário é maior. Então, ele segue com essa visão, né, ou seja, que o PIB deve crescer menos que o consenso do mercado, né, e também, claro, com a expectativa do FONC, né, ou seja, a expectativa da reunião da alta de juros nos Estados Unidos para o ano que vem, nos próximos anos. Então, a gente consegue observar aqui o gráfico do PIB, né, ou seja, tanto para 2021, agora que esse ano está fechando, né, ou seja, em torno de 5,7, que acredita ali o consenso, né, do Goldman Sachs, que é bem em linha, né, com o consenso do mercado, que o ano está fechando. Mas olhando para o ano que vem, a gente acredita que, né, olhando para o consenso do mercado, né, seja que deve fechar próximo de 4%, né, seja de acordo com o consenso do mercado, e o Goldman Sachs espera-se 3,5%, tá? Então, ou seja, próximo ali de 0,5% de queda, de acordo com o consenso. Já em relação a 2023, ele espera-se em torno de 2,2% de crescimento da economia americana, e o consenso espera-se, né, um pouco mais, né, em torno ali de 2,4%, né, a 2,5%. Então, ou seja, o Goldman Sachs esperando uma aceleração da economia americana nos próximos anos, principalmente pautado ali pela relação, né, ou seja, do taper, retirada de estímulos e, consequentemente, também um maior aperto monetário, né. Esse gráfico aqui do Morgan Stanley, né, é bem interessante, que mostra o fluxo, né, de equity, né, ou seja, para emerging markets, né, a maior parte é China, né, mas a gente tem aqui Brasil no meio desse bolo aqui também, né, no meio desse basket, e a gente tem duas informações nesse gráfico. Primeiro, nessa linha aqui azul, a gente vê aqui o fluxo, né, para ETFs, né, de emerging markets no fluxo semanal, ou seja, de uma semana atrás, e essa linha branca simboliza aqui os retornos, né, do MSI, ou seja, do índice, né, do Morgan Stanley, de emerging markets, né, ou seja, em relação a retorno relativo nas últimas 2 semanas, tá, na média de 2 semanas. Então a gente consegue observar que tem ali diminuído, né, ou seja, a relação de exposições, né, na última semana, né, ou seja, pegando a semana passada para cá, né, os investidores têm diminuído a exposição de emerging markets e, consequentemente, também o próprio índice também tem caído, né, ou seja, um retorno quando a gente olha para a janela de 2 semanas. Tá? Então a gente está falando aqui de um fluxo negativo de próximo na ordem de $1 bilhão, tá, semanal, quando a gente fala aqui de fluxo para ETFs de emerging markets. Tá? Por fim, a gente tem, né, essa tabela, né, que é muito interessante, a gente pesquisou aqui, né, ou seja, os principais analistas, né, do mundo, né, colocando um consenso aqui, né, para o S&P 500, provavelmente você não consiga ver nessa tabela aqui, mas eu vou ler para você. Esses são os consensos tanto do preço, né, do S&P 500, a cotação que deve fechar no ano de 2022, a expectativa para o S&P 500, assim como o EPS, né, que é a expectativa de lucro, né, earnings per share, e também o PI, né, que é o preço sobre lucro, que mede o desconto, né, do índice. Então a gente tem aqui tanto o Bank of America, Barclays, né, Citi, Credit Suisse, Goldman Sachs, JP Morgan, Morgan Stanley, né, e outros bancos que colocam perspectivas por aqui. A maior parte a gente consegue está entre 4.900 pontos, 5.000 pontos, né? Tem estrategistas avaliando até um pouco mais que isso. Então a gente, seguindo essa linha de raciocínio, né? Ou seja, a expectativa mais pessimista, né, seria por parte do Morgan Stanley, acredita que o S&P 500 deve fechar em 4.400 pontos no ano que vem, né, com IPS, seja um earnings per share, lucro por ação, de $227, né, e um preço-lucro de 19, um pouco mais de 19 vezes. Tá? Numa perspectiva mais otimista, a gente tem aqui, né, o Credit Suisse, né, assim como o Goldman Sachs, né, Goldman Sachs espera-se 5.100 pontos, Credit Suisse a 5.200 pontos, né, com o IPS maior, né, claro, entre 235 e 226 dólares, tá? Quando a gente comenta aqui também em relação a PI, girando em torno de 22 vezes, tá? Ou seja, em relação a preço sobre lucro, ou seja, o consenso do mercado espera-se ainda uma expansão ainda maior, mesmo com o all-time high de diversos dias, ou seja, as bolsas batendo recorde ao longo desse ano, batendo quase 30%, ou seja, o mercado americano acredita ainda em mais expansão de lucro e, consequentemente, também reflete, né, num aumento aí do índice, né, do S&P 500, que pode chegar até mais de 5.000 pontos, de acordo com as expectativas dos principais estrategistas para o final do ano de 2022. Hanna, Gabriel, esses são os principais gráficos de hoje. Pois é, isso, né, nessa feira do ano, então, Alex, trazendo aí um balanço, né, sobre os principais assuntos no mercado lá fora e aqui também. E amanhã tem mais, né, Alex? Amanhã tem mais. Estaremos aqui ao vivo. A gente fala essas questões, não, é a última quarta-feira. É a última quarta-feira. Dá uma atenção a mais, na verdade. A gente tem que colocar mais emoção, lógico, entendeu? tem essa emoção aí do finalzinho do ano. Última segunda-feira do ano.
Eu sou assim, último copo de água do ano, última vez que eu fecho o computador no ano, eu sou toda assim. Última ligação do ano, último programa do ano, e é isso. Mas ainda temos amanhã. Tem chão ainda pela frente. Obrigada, Alex. Valeu, Alex. Obrigado, Tchau. tchau, tchau. Bom, vamos seguindo então aqui com o nosso BMC Stock. Agora são 1h48. Agora a gente vai então continuar trazendo as informações aqui para você que está nos acompanhando nesse momento, falando agora da EDP Brasil, que concluiu a venda de 100% dos ativos da EDP Transmissão, EDP Maranhão 1 e EDP Maranhão 2 a uma empresa da Actis. As 3 linhas de transmissão de energia somam 434 quilômetros de extensão e tem valor estimado de 1,3 bilhão de reais. Para a EDP, com a venda dos ativos e a aquisição da CELG em outubro, a companhia conseguiu aumentar a presença no negócio de transmissão, que tem menor risco setorial, e também de criar valor adicional aos acionistas. Com a venda dos lotes 7, 11 e 24 e a aquisição também da CELG, o portfólio da EDP Brasil passa a contar com 8 empreendimentos de transmissão. Entrando em operação, as linhas vão aí totalizar 2.241 quilômetros de extensão e aproximadamente 702 milhões de receita anual permitida. E o Conselho de Administração das lojas Quero Quero autorizou a emissão de 150 milhões de reais em debêntures simples, não conversíveis em ações. Vai ser a segunda emissão do tipo realizada pela varejista. Os papéis terão um valor nominal de R$1.000 e serão lançadas 150 mil debêntures. Segundo a ata da reunião, os recursos captados vão reforçar o caixa da companhia. Os papéis terão prazo aí de vencimento de 7 anos, contados a partir da data da emissão de 10 de janeiro de 2022. Vamos seguindo aqui então com o nosso BMC Stock, falando agora que o Conselho de Administração... o Conselho de Administração... na verdade não, pulei aqui. Vamos lá então, que a gente vai falar o quê? Agora do setor de saúde. Pois é, de olho no balanço aí do mercado deste ano, né? A gente tem recapitulado aqui bastante como é que vários setores fecharam, né, durante todo esse ano. E o setor de saúde, né, movimentou mais de 10 bilhões de reais em aquisições. Veja os detalhes agora na reportagem. As aquisições foram promovidas pelas 14 companhias listadas, sendo que desse total, 4 abriram o capital e uma fez um re-IPO neste ano. As estreantes Mater Dei, Oncoclínicas, Cora e Viveo fecham 2021 com volume de captação de 6 bilhões de reais no total. A DASA, por sua vez, levantou 3,3 bilhões. A Redditor, que fez o segundo maior IPO do país em dezembro do ano passado, anunciou 10 transações neste ano, que juntas somaram 3 bilhões e meio de reais. O grupo hospitalar aumentou consideravelmente sua participação na Qualicorp nos últimos 12 meses. E hoje a Redditor tem cerca de 30% de participação na maior administradora de planos de saúde do país. Outra mega fusão que chamou a atenção dos investidores foi entre as operadoras verticalizadas Rapvida e Notre Dame Intermédica, anunciada no começo do ano de 2021, que está prestes a ser concluída. Há cerca de 15 dias, a Superintendência Geral do CAD recomendou uma aprovação sem restrições, ou seja, sem obstáculos para sua conclusão, uma vez que o caso não tem um terceiro interessado para se opor. O setor conta também com a ascensão das startups de planos de saúde. Nas últimas 2 semanas, a Alice recebeu uma nova rodada de investimentos de 127 milhões de dólares, enquanto a startup Sami anunciou um aporte de 110 milhões de reais. Outra transação que chamou a atenção neste ano foi a DNA Capital, cujo principal investidor é a família Bueno, controladora das empresas DASA e Viveo, que adquiriu 25% do braço de educação médica da Ânima por 1 bilhão de reais no início do mês. No dia do anúncio da compra, o papel do grupo educacional chegou a registrar alta de 27%. Não, dá para dar, não foi dado não. Vamos seguindo aqui então. Vamos seguir com essa uma notícia que eu estava pegando agora, inclusive saindo aqui no nosso portal de notícias bmcnews.com.br. Você pode acompanhar todas as atualizações aí do mercado
em tempo real lá no nosso portal de notícias dos estoques de petróleo aí dos Estados Unidos, que caíram 3.576.000 barris, cotados aí a 419.995 milhões de barris na semana encerrada aí no dia 24 de dezembro, pelo menos foi o que informou nesta quarta-feira o Departamento de Energia, o DOE, na sigla em inglês, do país. O resultado apontou recuo além do previsto por analistas de mercado do Wall Street Journal aí, de 3,2 milhões de barris, que seria o previsto. Os estoques de gasolina caíram 1.459.000 barris a 222.659.000 barris de gasolina, ante a expectativa de alta de 200.000 barris. Já os destilados tiveram queda de 1.726.000 barris a 122.428 barris, quando a previsão era de alta aí de 200.000 barris, Hanna. Pois é, vamos seguindo aqui com mais informações. Porque a Movida aprovou a cisão parcial da CS Participações com a parcela cindida para a Movida Locação. E aí isso foi revelado aí de acordo com esse comunicado. Esse fato é relevante divulgado na noite de ontem. De acordo com a Movida, a cisão se insere no contexto de reorganização administrativa, financeira e jurídica dos negócios da CS Participações. A operação consiste na cisão parcial da CS Participações com a incorporação da parcela cindida pela Movida Locação. Isso vai permitir, então, que a CS Participações continue existindo aí e a Movida Locação, suceda exclusivamente em relação aos ativos e passivos referentes à parcela cindida. Já essa parcela é composta pelo investimento na ACS Frotas, correspondente a 557,5 milhões de ações de sua emissão, representativas de aproximadamente 40,45% de seu capital social, seu capital total, e também pelo saldo passivo referente aos débitos da totalidade das 600.000 debêntures da primeira emissão de debêntures simples, realizada em série única pela CS Participações no dia 10 de dezembro do ano passado e avaliado, na verdade, em 620 milhões, pouco mais de 620 milhões de reais. E uma vez efetivada aí essa cisão, o capital social da CS Participações será reduzido no valor aí total de 1 bilhão, enquanto o capital social da Movida Locação terá o seu aumento aí em relação juntamente com a emissão de 1.000 novas ações, as quais serão atribuídas à Movida, Gabi. E os contratos de compra de moradias usadas nos Estados Unidos caíram inesperadamente em novembro, com estoque limitado de casas e os preços elevados prejudicando a atividade. E a explosão de novos casos de Covid-19 aí no país contribuiu também para esse número, impulsionado aí pela nova variante Ômicron de rápida disseminação. Representa um risco para o mercado imobiliário em 2022, pelo menos disse um grupo comercial nesta quarta-feira. A Associação Nacional de Corretores de Imóveis, a NAR, na sigla em inglês, informou que seu índice de vendas pendentes de moradias, com base em contratos assinados, caiu 2,2% no mês passado a 122,4%. As vendas pendentes caíram em todas as 4 regiões dos Estados Unidos. Economistas consultados pela Reuters previam que os contratos que normalmente se tornam vendas depois de um mês ou 2 subiriam 0,5% neste mês, Hanna. Bom, vamos aqui então dar uma olhada no nosso mapa de calor, Gabi, daqui a pouquinho. Já temos Daniel Morales aqui no estúdio, isso aí, Daniel Morales que está pedindo aqui para levar aí o estoque até então às 7 horas da noite. Não, mentira, gente, sem condições um negócio desse. Vamos lá então dar uma olhada no nosso mapa de calor, pedir para o grande Leonardo Alcântara aí, que fez uma tatuagem de leão no braço, para a gente olhar aqui como é que tá o nosso Ibovespa nesse momento. O grande Leonardo aí, que vários telespectadores, assim como a nossa querida Marlene Matos, eles são conhecidos aí pelos nossos telespectadores queridos e amados que nos acompanham. Vamos dar uma olhada então no Ibovespa, que está agora caindo 0,57% aos 104.266 pontos.
Ele abriu aos 104.862 pontos, chegou aí a uma máxima de 105.190 pontos, não conseguiu sustentar e caiu novamente. Inclusive chegou a renovar uma mínima de 103.937 pontos e agora ele está se mantendo nesses 104 mil pontos. Já aqui no nosso mapa de calor, no nosso Profit Pro da Nelogica, a gente vê aqui tudo no vermelho, né? Só uma coluna aqui no cantinho da tela, que não sei nem se está aparecendo aí, vou até tentar reduzir aqui para ver se a gente consegue olhar juntos, né? Para ver se a gente consegue dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui, acho que agora vai, hein? Agora vai, não sei se vai, não vai. Então tá bom, então a gente vai olhar assim mesmo, agora não vai, não tá indo. Ah, não, continua não indo, mas tá bom, não tem problema, a gente vai falando aqui. Vamos lá, porque agora tem Azul, Gol e CVC entre as maiores quedas de hoje. A gente tem Azul aí caindo 5,17%, Gol caindo 5,15%. O pessoal aqui não aguenta, né? Isso se chama plantão de ano novo, né, gente? A gente já começa a ficar aí. Quem me segue no Instagram vai entender. Tem uma foto lá que representa bem esse momento lá nos stories. E a gente vê então que a Gol tá, assim como a Azul, CVC, estão aqui caindo. A Gol nesse momento cai 5,15%, CVC recua agora 4,87%. Depois a gente vê Iguatemi recuando 3,78%. Na sequência aqui a gente também tem JHSF caindo 1,79%, Multiplan 1,63% também. E os bancos aparecem por aqui, principalmente o Banco Inter aqui, BID11 cai agora 2,71%. E BID4, 2,9% nesse momento. E aí a gente vê Localweb recuando 1,94%, Melios está aí também caindo 0,95%, Localiza, 2,26% de queda também. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver que também tinham as empresas aqui do setor de construção. Deixa eu separar aqui então, para a gente dar uma olhada aqui. Construção, olha só, tudo no vermelho aqui, como a gente consegue dar uma olhada. Trisul está recuando 2,99%, Direcional 2,05% de queda, Exetec 1,77% de recuo, Lavi 2,26% de queda também, assim como a Cyrela que cai também, Gafisa, MRV, Curimelk. Quem mais? Tenda também está por aqui. Agora, quem está subindo é Elbor nesse momento, que sobe agora 1,32%. Deixa eu dar uma olhada aqui mais uma vez, porque eu estava dando um rasante aqui no nosso mapa. Eu vi que já tem Edux aqui, agora eu não vi Cogna. Daqui a pouquinho eu dou uma olhada aqui, porque também tem... São muitos setores, né, que a gente vê que estão caindo aqui, né? Daqui a pouquinho o Daniel Morales está doido para participar aqui, gente, do nosso programa. Ele fica falando ali, ele já está ali no cantinho dele, cantinho da alegria ali do marketing. Daqui a pouco eu chamo ele aqui para ele ajudar. E aí a gente vê então, vamos falar das maiores altas, né? Na nossa ala verdinha aqui do mapa. Entre as maiores altas temos Banco Pan subindo 1,80%, na sequência BR Malls 1,48%, tá aí, BR Malls na verdade tá subindo desde o comecinho aí do pregão, né, reflexo desse anúncio de que tá havendo aí uma conversa com a Allianz, aí outra administradora de shoppings, para uma possível fusão que pode aí gerar bilhões aí de reais, juntando mais de 69 clientes aí na sua... 69 shoppings. Como diriam nos sites de fofoca, Hanna, acho que eles estão se conhecendo, na verdade. Isso, estão se conhecendo, estão naquela fase da paquera, né? Eu sou casada, agora o Gabriel, né? O jovem moderno. Ela aproveita a oportunidade, não deixa passar nenhuma. Não deixa aqui. passar nenhuma. Pois é, estão naquela fase, né, o Gabi? Isso aí. Como é que o jovem faz, assim? O jovem vai se conhecendo, então, né, tá nessa fase, então. Mandou um oi sumida no Instagram, que é esse papo da fusão
entre as duas empresas, ele é recorrente, já tivemos aí algumas informações a respeito, indicando uma possível M&A, um possível deal entre as duas companhias, e já faz alguns anos que isso vem acontecendo, mas agora parece que toma um pouco mais de força pelos desafios enfrentados aí pelo setor de shoppings, questões ligadas à inflação, ligadas a juros. A gente esclareceu bastante essas informações. Quem não estava presente durante o programa, durante o BMC Stock, a gente conversou bastante aí com a Cris Fensterseifer, esse nome é complicado, eu tenho que treinar para falar, sobre esse setor. Então, volta um pouco da nossa programação, quer dizer, assista agora ao BMC Market e ao final do dia volta na nossa programação para entender tudo sobre o setor de shoppings aí. Exatamente. E como que essa fusão, essa possível fusão pode mexer aí com esse setor. Lembrando aí que saiu um fato relevante da BR Malls confirmando que há conversas, ou seja, não é só especulação, né, Hanna? Ou seja, 2022 promete aí, né, no mercado varejista, no mercado de shoppings, aí a gente, é claro, vai acompanhando e trazendo tudo em primeira mão aqui, né, durante toda a nossa programação na BMC News. E só para a gente encerrar ali, que o Daniel Morales tá com um sorriso aí de orelha a orelha, ele tá animado hoje, só falar aqui que Natura também tá subindo, TIM, a Mer3, Via, a Vale também, Magazine Luiza, e é isso, meu povo. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho aqui no dólar, só pra gente dar uma atualizada aqui, para já chamar o Daniel Morales, que eu tô ansiosa aí para ver como é que ele vai aparecer na tela. O Léo podia fazer um quadro, né? Os três aí, bem bonitos. Bom, fica a dica, Léo. Toda vez que eu vou falar do rapaz dólar, da tatuagem, a internet não quer me ajudar. De leão aí, já que a Hanna explanou essa sua obra de arte, na verdade, Leonardo. Então, vai ficar conhecido agora como o rapaz da tatuagem de leão. O rapaz da tatuagem, pois é. E é isso, ó, o Gabi, o dólar agora está subindo 1,12%, está encostando o quê? Nos R$5,70, para a tristeza do Daniel Morales, que queria dar um abraço no Pluto, mas ele, na verdade, abraçou um panetone agora há pouco comigo. A gente foi no mercado aqui pouco, então o único abraço que vai ficar, então, é o panetone. Cadê o Daniel Morales? Cadê o Daniel Morales? Cadê o Daniel Morales? Daniel Morales acho que já Esqueceram tirou a folga, mas um pouco mais cedo. Bora hein? se olhar aqui então, Gabi? Bora conversar aqui. Fica ao contrário. Acho que tem que olha ele aí, o rapaz que... Oi, olá, Daniel Morales. Olá, esse dólar aí, você vai abraçar o Pluto ou o panetone lá que a gente abraçou agora há pouco? Fia, olha, eu tô esperando o panetone baixar mais o preço. Mas você já comprou um? Não, eu comprei um. Você quer comprar quanto? Você vai trazer pra gente? Se o panetone tá caro, imagina o dólar, Hanna. Que isso, pois é a situação nossa. Olha só. Só dá mesmo pro panetone. Olha, a primeira mesmo, é a primeira vez que eu interajo aqui com a dupla Rambiel. Rambiel, olha só. E quando é nós três, é o quê? É Rambiel. De Gabriel e o El de Daniel. É a mesma coisa. Olha... Bom, eu vou fingir que eu entendi. Vamos encerrar, então. Eu falar, não, sim, claro, maravilha. O humor inteligente. Nossa, é triste. Foi muito triste, muito triste. Olha, gente, então é isso, né? Porque agora são o quê? 2h06 minutos. 2h06, Hanna. 2h06? É, 2h06. 2h05 agora. Não, 2h06. 2h06. Ah, ok. Então, eu conheço essa piada aí. Sim, continue. Pode ficar à vontade. Mas, Hanna, você podia ficar no market. Ou hoje, ou amanhã, que é o último dia. Amanhã é dia de happy hour. Então, você podia ficar. Então amanhã, se Felipe Nascimento estiver assistindo aí, ou não... ele não tá. Ele tá sim, ele tá Não, ele tá na praia. Então eu vou participar, né? Então participa, amanhã não é o Alangani, amanhã sou eu e Alex André. Então, bora participar então, tô dentro aí. Então bora participar. Vamos fazer? Vamos mesmo? Vamos. Então tá combinado, então. Combinado, então. Hanna amanhã participando aqui do BMC Market, junto comigo e com Alex André no último Market de 2021. No último marketing, estarei aí firme e forte participando. Ao vivo, né? Do último... Meu nome, gente? Do último happy hour. Tá vendo? A gente já tá começando a esquecer. Não, você sabe que a gente nem tinha planejado o happy hour, mas se quiser a gente faz. Amanhã é quinta, mas é a sexta já do mercado financeiro. A gente podia fazer com panetone.
verdade. Já ia falar A gorrinho, quinta- né? Mas já passou o Não Natal. chocotone, É tá? a quinta-feira que é quase sexta, que é quase sábado, que é virada, a gente pode até colocar uns fogos Exatamente. aí, Exatamente. botar uma Gente, e também quem quiser mandar mensagens de amor pro Gabriel, que é solteiro, né? Que tal. isso, Daniel? BMC, Vamos- arroba BMC. vamos Ó, promover aí aproveita, esses jovens aproveitem, solteiros. gente, que vocês estão mandando as mensagens de amor. Eu tenho certeza que vocês pararam o que vocês estão fazendo e estão mandando as mensagens de amor pra mim agora. E se inscrevam aí no canal do BMC News, que a gente Boa. tá faltando pouquíssimo Vamos falar de pra coisa bater aí os boa. 40 mil inscritos no nosso canal. Vamos aí fazer essa felicidade de final de ano pra BMC, bater essa métrica aí incrível pra gente É verdade. neste ano. Então aproveita aí, se inscreve no canal da BMC. Boa. Entra lá no Instagram também e segue a BMC, que a gente também tá produzindo conteúdo direto lá pra nossa página no Instagram, né, Dani? Então, É tá isso aí, pode certo. mandar também mensagem lá pro Gabriel. Pode Gabriel mandar, fica à vontade. também vai receber aí, que a Mari passa pra ele, a Pois Nanda é. e tal. Então Pessoal, é tudo isso, passa. né? É isso aí. Então é isso. Então, Gabriel, É isso. Daniel, é isso aí, El. Então é é- isso, Gabriel. então é isso, né? Obrigada. Amanhã a gente volta. Amanhã a dupla dinâmica. Eu até esqueci como é que fizeram a nossa fusão Rambiel. aí. Rambiel Rambiel. volta Rambiel. amanhã. Eu volto mais tarde, aí daqui a pouquinho volto com a Débora e aí o Daniel então toca o barco aí agora. É isso aí. Você volta depois do Alexandre Cabral. Volto depois no do Alexandre Cenários. Cabral fazendo o fechamento do mercado. No pra gente Top ver se teve News. alguma movimentação aí. A gente vai, é claro, trazer tudinho aqui no Top News. E o Gabriel nem faz mais nada hoje, né? Porque Não, claro que não. Claro que não. Os Calma, entrevistados, pra que né, entrevistar? Eu né, chego aqui, Gabriel? ó, meio-dia e 20, faço o programa e vou embora simplesmente. Olha só que, Isso que que eu vida ganha, hein, Vida Gabriel? boa, vida Joga boa. na cara dele, Gabriel, os entrevistados. Todo mundo que ele falou, olá, boa Isso tarde. aí, olá, boa tarde. Bom dia. Bom, então é isso. Vamos. Quem tem que encerrar é você. Então, eu já joguei pra você. Então, deixa eu me despedir então do Gabriel. Gabriel Esse é é o famoso isso. vôlei discursivo. Exatamente, esse é o famoso. Então tá bom, gente. Chega por hoje. Deixa eu ir ali, que a gente tem que terminar o Top News. Você não me dá tchau, não, hein? Você não me dá tchau, não, que eu vou roubar seu panetone que tá bem ali. Olha só. Então eu assumo bom. direto aqui. Então, É assume isso aí, direto. assume Vamos aí, Dani. diferente Um beijo hoje, pra vamos todos. diferente. Tchau, Hanna. Uma Tchau, boa Gabriel. tarde. Abraço Beijo, pra tchau, tchau, vocês. gente.